Saúde os amados irmãos e os caros ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. O tema que temos aqui se intitula Kenzo Atsushi. É um nome falso e é mentira o seu testemunho. Portanto, o nome é falso, o seu testemunho é uma mentira. Glória a Deus. Alguém pode dizer, pastor, por que razão insistir em falar sobre Kenzo? O pastor não tem mais nada que fazer, irmão. Quem sabe a minha vida é Deus. Amém? Nós pregamos o Evangelho, evangelizamos, fazemos visitas, fazemos a obra social dentro do possível. Oricanta la masteria da lamaia. Amém, meu irmão? Agora tem um detalhe. Que pastor sou eu se deixar vir o lobo e tragar as minhas ovelhas que o Senhor Jesus me confiou? Que espécie de pastor sou eu? Serei um pastor ou um mercenário? Porque o bom pastor dá a vida pelo seu rebanho. O bom pastor, quando vê vir o lobo, defende o rebanho do lobo. E dá uma varada, dá com o cajado, uma cajadada no lobo e espanta o lobo. Luta contra o lobo e o faz fugir. Então o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Luta contra os lobos, contra os ursos. Haramandagashai contra os leões, contra as raposinhas, contra os animais ferozes. Aleluia. Oricanta la masteria. Mas o mercenário, aquele que não é pastor, deixa vir o lobo e foge. Então, um dos motivos é que é o seguinte. Porque é que eu não paro de falar? Porque os autores, neste caso o autor da fábula Kenzo Atsushi, ou seja, a fábula intitulada O Testemunho de Kenzo Atsushi, também não para de inventar novas fábulas para defender esse testemunho. A primeira fábula que foi inventada foi a de Ripalamasteri Michael Watson, suposto ex-membro. Aliás, recapitulando, indo um pouco para trás, primeiro surgiu com o testemunho de Kenzo Atsushi, primeira experiência. Depois foi a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Quando chegou à sétima experiência, teve a primeira, segunda e terceira parte. Oitava experiência, a primeira, segunda e terceira parte. Nona experiência, a primeira, segunda e terceira parte. Depois veio o Robert. Primeira experiência, segunda experiência. E já vai no mesmo número de experiências. Que dividindo em todas as suas partes dá cerca de 30 experiências. Oricanta la masteria da lamaia. E eu imprimi, irmão, dá mais de 300 páginas. As duas sagas, a saga do Kenzo, suposto pai, suposto missionário, suposto pastor, suposto homem homem nascido no Japão, com, neste caso cidadão japonês, e suposto homem também com cidadania americana, legal, ou seja, um homem legalmente legalizado, aliás, um homem legalizado nos Estados Unidos da América, porque vivia, segundo o falso testemunho, o pseudo-testemunho, ele vivia desde os anos 80 nos Estados Unidos da América. Tinha casa, tinha empresa própria e registada, tinha igreja fundada e registada. Aleluia. Intaramasteria da lavaia. Amém? Então eles não param. Não é? O pai morreu, supostamente o pai morreu, veio o filho. Agora o filho desapareceu, né? Desaparecido em combate, sumiu, porque ficou provado que na Hungria, na cidade de Debrecen, não existe, nem nunca existiu nenhum missionário com esse nome, chamado Robert Atsushi, fazendo lá obra, um missionário americano ou japonês com cidadania americana, nunca esteve por lá, nunca, ainda por mais com casa própria comprada. Então tinha que estar legalizado lá, com documentação, neste caso, com um termo de residência emitido pelos serviços de estrangeiros da Hungria, nunca existiu, e casado com Susan, com uma mulher chamada Susan. E, aleluia, Ripalabastere Cantaramanaya, Rovalabanagandaraba Cantarai, e uma filha chamada Noemi. Nunca existiu Aramandagas, tal família. Aleluia, com casa própria e igreja registada. Então, o Robert sumiu. Glória a Deus. O Robert sumiu, desapareceu em combate. Então eles agora depois inventaram Michael Watson. Aleluia, eles não se cansam de enganar o povo. E se tu estás farto de ouvir falar neste tema, irmão, tens bom remédio. No meu canal há
estudos para todo o tipo de assunto. Tem estudos sobre tipologia bíblica. O que é tipologia? Tipologia são sombras, figuras, exemplos que se cumprem no Novo Testamento e na pessoa de Jesus Cristo. Como, por exemplo, o tabernáculo. Tem estudos sobre criacionismo bíblico. Como é que Deus criou, quando Deus criou e o que é que Deus criou, a criação divina. Tem estudos sobre, aleluia, a doutrina da regeneração, da nova natureza, ser nova criatura, nascido de novo, do novo nascimento. Tem estudos sobre justificação, justificados pelo sangue de Jesus Cristo, imputação da justiça. Tem estudos sobre regeneração, justificação, santificação do espírito, da alma e do corpo em toda a maneira de viver. Tem estudos sobre ribalai, salvação, sobre a doutrina do pecado, todo o tipo de doutrinas, quem é Deus, a pessoa de Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Então tens tema para tudo quanto é gosto, aleluia, no meu canal para ouvir e para conheceres a verdade e seres liberto. Então, quem não quer ouvir falar deste assunto, não clique, não assista, não ouça as mensagens sobre quem se tu já sabes que é errado, ok, já estás farto de ouvir, amém. Mas há mais pessoas a sendo enganadas. Portanto, não venham aqui nos comentários dizer, pastor, porque é que ainda insiste em falar? Aleluia, eu insisto porque Satanás não para de enganar gente. Cada vez cresce mais. Eu creio que já cerca de 500 mil, meio milhão de pessoas já podem ter sido enganadas no mundo inteiro, ou até mais, quem sabe, até mais do que isso. Centenas de milhares de pessoas já foram enganadas por esse falso testemunho. Amém? Vindo do próprio Satanás. Portanto, Kenza Atsushi é um nome falso e é mentira o seu testemunho. Só estou aqui a dar uma breve introdução para tu entenderes por que razão eu não paro de falar. Porque eles não param de fazer mal. Se não te enganam a ti, vão enganar outros. Novas pessoas que aceitam Jesus hoje e ouvem um testemunho com voz robótica e pensam que é verdadeiro. E depois vão querer em mentiras. E o pai da mentira é a verdade. Vão querer em diálogos com Deus que nunca houve. Situações que nunca houve. Experiências que nunca houve. Coisas que não existem. Aleluia. E doutrinas falsas misturadas com boas doutrinas. Eles misturam também as doutrinas mentirosas de Satanás e as heresias de perdição. As doutrinas de demónios. Fora os erros e as contradições graves contra a palavra de Deus e até mesmo internas. Então fica atento. Hoje o tema é Kenzo Atsushi é um nome falso. E é mentira o seu testemunho. E quem defender Kenzo, não vai defender para o inferno. Se morrer defendendo Kenzo, vais morrer para o inferno. Tu vais para o inferno. Aleluia. Em nome de Jesus vais para o inferno. Se não te converteres. Glória a Deus. Então temos aqui um diálogo que houve numa postagem do canal Evangelismo Online, oficial, que é um canal que foi cedido pelo Eleitos de Cristo. Antigo Eleitos de Jesus foi deletado pela plataforma. Então há aqui uma ligação clara entre o canal Eleitos de Cristo, do suposto Josivan Ferreira, com o canal Evangelismo Online do suposto Daniel. Porque o testemunho de Kenzo Atsushi originalmente foi postado no canal Eleitos de Jesus. Então se tu quiseres ver o fio à meada, tudo tem a ver com o Brasil. Então a origem do testemunho é o Brasil, obviamente. E aqui o Filipe Neves, um irmão que ele é congregado da Igreja de Deus em Amor. Amém? Nós conhecemos este irmão, por acaso conhecemos, é um irmão abençoado, um irmão que tem interesse em fazer as coisas de Deus. Que Deus o abençoe, que Deus lhe dê força, que Deus lhe dê saúde, que Deus lhe dê livramento e entendimento da palavra. Ele teve aqui um certo diálogo num comentário aqui, que ele colocou um comentário aqui, neste falso testemunho, a primeira experiência, ele meteu lá um comentário interessante. Ele disse assim, claro que ele usou de ironia, tal como Elias usou de ironia para falar, aleluia, de Baal, com os profetas de Baal. Quem sabe o vosso Deus está dormindo. Então aqui o Filipe Neves usou de ironia e disse assim, Kenzo Atsushi fala brasileiro, o nome chinês e nasceu nos Estados Unidos. Andará, ninguém sabe qual é a sua igreja, nunca ninguém viu. Aleluia. E é o pastor que veio para mudar a palavra de Deus. É ele que veio para trazer de volta a doutrina que saiu da terra. Então ele veio trazer a doutrina de volta. Será que a doutrina saiu da terra algum dia? Será que foi Kenzo um personagem de ficção criado nos últimos dias, um super-herói imaginário da fé youtubiana, é que vai trazer a doutrina de volta? Será que Jesus mentiu? Será que quem tem razão é Kenzo? Jesus disse, aleluia, Araman, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então as portas do inferno nunca hão de prevalecer até o dia do arrebatamento. Haramandagassuri cantaramanagai.
Desde que há cristãos na Terra, há a sã doutrina. A sã doutrina não saiu da Terra. Então, Kenzo não vai revolucionar nada no mundo espiritual. Kenzo não vai trazer de volta a doutrina, porque a doutrina sempre houve na Terra. Amém? Embora nem todos a pratiquem, mas sempre houve um remanescente. Então isso é mentira de Satanás. Então ele aqui usou de ironia. E é o pastor que veio para mudar a palavra de Deus, ou seja, para trazer de volta a doutrina. Meu Deus, esse homem está a adorar a Satanás. Reparem que o irmão Filipe usou de ironia. Esse homem, porque ele não é homem, ele não existe. Kenzo é um avatar, é um demónio encarnado. Aleluia. Kenzo é o capeta, é o Satanás. Oh, aleluia, é o próprio diabo. Então se ele fosse um homem, mesmo eu estaria a adorar o Satanás, claro. Fala brasileiro, nome chinês. Chinês ou japonês, para nós portugueses é a mesma coisa. O nome é chinês. Nasceu nos Estados Unidos. Não nasceu, mas viveu lá desde os anos 80. Ou seja, ele fala americano certamente, se existisse, e teria cidadania americana também. Glória, estaria legalizado nos Estados Unidos, com empresa própria registada e com a igreja registada. Aleluia. Ninguém sabe qual é a sua igreja. Ninguém sabe. Uma igreja fantasma. Então foram criados falsos testemunhos. Testemunho do Michael Watson, suposto ex-membro da igreja do pastor Kenzo Atsushi em Denver, Colorado. Interessante que tem pessoas dos Estados Unidos da América, como por exemplo a irmã Vivian Gendernalik, glória a Deus, Charamandagasteria, que já checaram junto do governo do estado do estado do Colorado, do governo local, e não existe nada registado em nome de Kenzo Atsushi. Isso é tudo mentira, conversa para boi dormir, nunca existiu. Aleluia. E o pastor veio para mudar a palavra de Deus. Pois ele veio para mudar a introduzir heresias, como tem introduzido. Meu Deus, esse homem está a adorar a Satanás. Obviamente que ele não existe, mas se existisse estaria a adorar ao Satanás. Era um adorador do diabo. Agora o Gilead Lucas, um canal Gilead Lucas, atenção que Gilead Lucas poderá ser mais um fake canal. Não estou a dizer que seja, que não seja. Poderá ser verdadeiro e poderá ser mais um canal falso criado pelo mesmo criador da fábula intitulada Kenzo Atsushi. Portanto, o Gilead Lucas pode ser mais um canal falso. Porquê é que eu digo isto? Porque não tem nada dele. Não tem a foto dele, não tem nenhum dado dele, não tem nada que se possa aproveitar. Não tem ponta para onde se lhe pegue, como diz o português. Não tem nada. E as postagens que estão nesse canal são em voz robótica também. Também Gilead Lucas, temos aqui. Ele inscreveu-se em 2019, 23 de agosto de 2019. Não tem nada. Não deixou e-mail para contacto, nem e-mail, mas ele, interessante, ele, o suposto Gilead, porque pode não ser, pode ser o mesmo autor da fábula do Kenzo, ele tem uma ligação aqui com o Evangelismo Online. Tudo vai dar ao mesmo. Porque no canal Evangelismo Online, ele aqui, no canal dele, tem 4 postagens, tudo com voz robótica, da oração de Gilead Lucas com voz robótica. Agora as pessoas já não oram em casa a Deus, as pessoas vão ouvir orações com voz robótica, com voz eletrónica. O mesmo modus operandi do Kenzo. Ele tem testemunhos dele, testemunhos e experiências dele no canal do Evangelismo Online. Experiências essas que também é para avalizar e apoiar Kenzo. Pede oração por Robert, por Kenzo e tal. Ou seja, isto tudo é criado para apoiar uma fábula. Outra fábula é criada para apoiar outra fábula. Então, para mim, um indivíduo que dá por válido, que diz que Deus lhe confirmou, revela Kenzo, Robert, pede oração por Robert, para mim, esse indivíduo está queimado. Ele, para mim, está queimado e isso não vem do Espírito Santo, vem do espírito do engano, o espírito do erro, da mentira. Então, nós vemos aqui o varão, aqui, suposto Gilead, não sabemos se é, pode ser um fake nome e um fake canal, né, é uma forte possibilidade, porque ele não se apresenta, não deixa o número de telefone, não diz qual é a igreja em que congrega, qual é o pastor dele, qual é a igreja que congrega. Não está aqui. Portanto, houve um diálogo aqui com um irmão que existe mesmo, que é o Filipe Neves, da Igreja de Deus em Moro. Amém? E o irmão Filipe Neves começou por zombar, né, desse tal Kenzo. Kenzo Atsushi, fala brasileiro, nome chinês, nasceu nos Estados Unidos, ninguém sabe qual é a sua igreja. Nunca ninguém o viu. Quem viu Kenzo? Ninguém. Kenzo só existe na mente dos cegos, fanáticos, idólatras, seguidores de testemunhos na internet, especialmente de arrebatamentos de espírito ao céu e ao inferno.
gente que nem se congrega a maioria, fica só em casa, rebeldes, desviados, desobedientes, aleluia, autênticos crentes feiticeiros, muitos deles. Porque não se congregam na sua igreja, mas ficam só na internet, assistindo às bolotas do diabo. Aleluia. Então, aleluia, ricantaramaster. E depois diz assim, nunca ninguém o viu, e é o pastor que veio para mudar a palavra de Deus. Será que é Kenzo que vai mudar a palavra de Deus? Vai renovar alguma coisa? Vai trazer de volta alguma coisa que foi retirada? Não foi nada retirada, a doutrina sempre existiu. E Deus sempre tem o seu remanescente fiel em todas as épocas. Os 7.000 joelhos que não se dobram perante Baal. Meu Deus, esse homem está a adorar ao Satanás. Aleluia, está aqui uma ironia, porque ele não é homem. Kenzo é apenas um personagem de ficção. É uma pessoa imaginária que não existe. Agora o canal do Gilead Lucas disse assim, ele não fala português. Os testemunhos deles foram traduzidos e tudo o que ele fala está na palavra. Agora eu aqui vou fazer uma correção. Ele não fala nada, nem português, nem chinês, nem coreano, nem japonês, nem sequer inglês. Ele não fala coisa nenhuma, não fala patavina. O que fala é um robô. O robô fala, o narrador eletrónico do Google ou da internet, um programa que narra eletronicamente, o robô narrador é que fala, não é o Kenzo. Kenzo nunca disse uma palavra. Kenzo não fala nada, nem português nem chinês. Haramandagassuri Kantaramanai. E outra coisa, se ele existisse, que não existe, se fosse um homem real, nascido no Japão e com cidadania americana, vivendo desde os anos 80 nos Estados Unidos da América, falaria japonês e inglês. E por que razão um homem japonês a residir nos Estados Unidos iria, para início, aliás, como primeiro testemunho que ele iria dar o testemunho numa língua que ele nem sabe falar, em português? Tem lógica isso? Isso é coisa para malucos. Só um doido, só um idiota, só o crente idiota babaca, crente que acena que sim a tudo, crente que recebe todo o tipo de revelação e de profecia e de visão, revelamento, arrebatamento, só o crente babaca, o crente nércio, é que vai querendo uma história dessa. Meu irmão, um indivíduo nem português fala, tem lógica. Se o indivíduo fala japonês, inglês, vai gravar um testemunho em português ou vai mandar o testemunho para alguém traduzir num país distante que nunca pisou os pés, que é o caso do Brasil, num país distante, que nunca pisou os pés, não conhece lá ninguém, vai enviar para lá para alguém traduzir e para ser primeiramente testemunhado no Brasil com narrativa de voz robótica. E ele vai se esconder, mete um capuz de bandido, daqueles capuzes que os ladrões utilizam, não é? Os sequestradores, os ladrões, os assaltantes, mete um capuz, mete o rabo entre as pernas igual a um cão, mete a cabeça no buraco igual a avestruz, Haramandaga se esconde numa caverna, aleluia, e vai mandar alguém num país distante traduzir e fazer uma narração artificial, com voz artificial, para postar num país que ele nunca pisou os pés e cuja língua não fala. Isso tem alguma lógica, meu irmão? Só um maluco, só um doido é que querer uma coisa dessas. Isso é mentira, meu irmão. Isso não existe. Se tu fores um indivíduo brasileiro e Deus te der uma forte experiência com Ele, tu tens uma forte experiência com Deus, Deus mudou a tua vida, tu vistes o Pai, neste caso o Pai não vês que é Espírito, mas vistes o Filho, falaste com o Pai, recebeste revelação do Espírito Santo, subiste ao céu, desceste ao inferno, foste usado tremendamente, Deus mudou a tua vida, tu vais testemunhar primeiramente em quê? Em japonês, num país que tu nunca pisaste os pés, não conheces lá ninguém, nem falas a língua. Tem lógica, meu irmão. Toma vergonha na tua cara, tu que queres em mentiras, meu irmão. Tu precisas de uma chapada nessa cara. Precisas de uma correção, um puxão de orelhas. Estás igual uma criança mimada, que te converte. Rapalabastéria. Então ele não fala português, que ele não fala nada. Ele não fala nada, mas se ele fosse mesmo quem diz ser o pseudo-testemunho, ele jamais, se ele fosse um japonês, teve um encontro com Deus nos Estados Unidos e falando inglês, narraria primeiramente o seu testemunho numa língua que ele nem sabe falar, de um país que ele nunca pisou, longínquo, distante. Jamais. Amém? Ele primeiro teria amor pelos da sua própria pátria, pelos japoneses e pelos seus patrícios, por aqueles, não é, do país de adoção que é os Estados Unidos, ao qual ele reside. Não é? Porque o apóstolo Paulo desejaria ser anátema, maldito de Cristo, para ver se salvaria a sua própria nação Israel. Ele tinha amor pelos seus próprios patrícios, não é? Pelos da sua própria parentela, pelos da sua própria família, aleluia, pelos seus irmãos nacionais. Mas este Kenzo não tem amor nenhum, ele tem ódio.
Ele odeia o Japão. Então o testemunho não vai ser dado inicialmente no Japão em japonês. Nem vai ser dado nos Estados Unidos em inglês. Mas vai ser dado para um país distante. Gente que ele não conhece lado nenhum, cuja língua não fala. Aleluia. De uma forma artificial ele vai esconder a cabeça debaixo do travesseiro ou debaixo da cama. Halamandagai. Mas Jesus disse... E uma prova que o Kenzo Atsushi é um discípulo de Satanás. Ele não existe, mas isso seria discípulo de Satanás e não discípulo de Jesus. Jesus disse... Aleluia. Urikantaramanai. Não vos compete saber os tempos e estações que o meu Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas sobre vós descerá a virtude do Espírito e ser-me estes testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria até aos confins da terra. Ai, xaramanagandai. Rovalabarai. Ser-me estes testemunhas. Cadê aquele testemunha? Não testemunha. Vou-te explicar porquê. Jesus disse, vós sois o sal da terra e se o sal se tornar insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta se não para ser lançado fora e para ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Então se Kenzo é discípulo, ele é a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Porquê é que ele está escondido? Porquê é que ele não dá a cara? É porque ele não existe, meu irmão. Ei, palamastéria! Pai da mentira é o Satanás. E vós tendes por pai ao diabo. Quem segue Kenzo Atsushi são filhos do diabo. Vocês sois filhos de Satanás. Vós tendes por pai ao diabo e satisfazer os seus desejos. Porque quando ele fala mentira, fala daquilo que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira e peca desde o princípio e é homicida. João 8,44 e Apocalipse 22,15. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito, aleluia, Rimanagasaya, Playa Suri, a árvore da vida, e possam entrar na cidade santa pelas portas. De fora ficarão os cães, os feiticeiros, aleluia, os idólatras, aleluia, Andaramassai, os homicidas, os que se prostituem, qualquer que ama e o que pratica a mentira. Tu não dizes, eu não pratico a mentira, mas tu amas a mentira, porque essa história é mentira. Kenzo não existe, não é Kenzo. Kenzo não existe. Então tu amas a mentira, o pai da mentira é o diabo. Tu és filho do diabo. Tu és amante da mentira, tu vais ficar de fora naquele dia. Apocalipse 22,15. Aleluia, glória a Deus. Ricanta la mastéria. Malaquias 1,14. Maldito seja o enganador. Maldito seja aquele que inventou a história do Kenzo. A história do Michael Watson. A história da Kimberly Watson, suposta ex-obreira de Kenzo. A história de Ronald Mussona, suposto ex-bruxo, ex-feiticeiro maior da cidade de Mutare, que se converteu ao Evangelho e passou a apacentar a igreja fundada por Kenzo no ano 2011 em Mutare. Isso é falso, porque eu já liguei para Mutare e isso é mentira. E o pai da mentira é o diabo. No Zimbábue ninguém conhece nada disso. Isso é mentira. Aleluia. Chega de mentiras na internet. Ainda tem falsas profetisas e falsos profetas aí tendo visões com Kenzo. Revelações que Deus confirmou. Deus confirma. O Deus que confirmou foi o Satanás. Tu estás a dar lugar a Satanás. Aleluia. Cuidado. Para Deus não te ferir. Cuidado para tu não desceres à sepultura. Xarabandaraia, Claia, Playa, Súria, Cantanéria. Pois estás a passar falsa profecia, falsa revelação. Roxanagai. Ruvalabastéria. Cuidado com a mão de Deus. Arabandai, não brinques com a palavra. Alabandai, Deus me revelou. Deus te revelou que merece uma chapada na tua cara. O que tu mereces é uma chapada. A tua mãe nunca te deu, mas eu se calhar vou-te dar uma chapada. Eu vou-te dar uma chapada não é com a minha mão, é com a palavra. Andaramastera, vais levar vara. Andar abaixo de converter, não te convertes a bem, convertes na marreta. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quem crê, diga glória. Porque há uns que para se converter vão ter que levar mesmo com a vara de ferro. Vão ter que ser quebrados, miuçados, como vaso do oleiro. Aleluia. Antaramastéria na lamaia. Está cheio de falso profeta, meu irmão. É falso profeta o que inventa um falso testemunho. É falso profeta o que, aleluia, aquele que diz que Deus lhe confirmou, quando Deus não confirma mentira. Deus não vai confirmar mentira. Aleluia. Ripalabastéria. Então já vimos aqui esta história, aqui não bate. Um homem japonês, residente desde os anos 80 nos Estados Unidos, falando inglês, cujo povo dele são os japoneses e por adoção os americanos, jamais iria enviar um testemunho para um país que nunca pisou os pés, distante, não tem nenhuma afinidade, nenhum tipo de laço emocional. Aleluia. Ripalabastéria. Cantar sentimental. Aleluia. Cuja língua nem sequer fala. Para alguém traduzir e ser narrado com voz roubada, ele esconde a cabeça debaixo do alqueire, irmão. Então ele não é testemunha de Jesus, é testemunha do diabo. Kenzo Atsushi é testemunha do próprio Satanás. Aleluia. Jesus disse para os seus discípulos, aleluia, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder. Então não se pode esconder. Quem está escondido não se pode esconder. Deus não manda ninguém esconder. Esconde, não dês a cara, não apareças. Deus não vai fazer isso. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende, aleluia, uma candeia, ou seja, uma lâmpada, aleluia, e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre o velador.
e dá luz a todos os que estão em casa. Assim resplandeça também a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Os homens têm que ver, Kenzo, as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então é mandamento de Jesus. Se tu és discípulo, tu vais ter luz, tu vais te mostrar, não te vais esconder. Se tu te escondes, se tens algo a esconder, é porque tu estás vivendo na mentira. Estás usando engano. É porque isso não é verdade. Aleluia. Mateus capítulo 5, do 13 ao 16. É a Bíblia, meu irmão. Este povo, meu irmão, que crê nos testemunhos de Kenzo e defende com unhas e dentes, irmão, irá para o inferno se não se converter. Irá para o inferno. Porque está seguindo o que é um mito. Está idolatrando mito. Uns idolatram o Bolsonaro, outros estão idolatrando Kenzo. Uma cambada de idiotas, e a maioria são brasileiros, porque o testemunho, ele, como eu digo, a origem dele é o Brasil. Não tem nada a ver com o Japão, não tem nada a ver, não tem nada a ver com os Estados Unidos da América. Infelizmente, a maioria dos brasileiros estão sendo enganados, dos que se dizem cristãos. Ainda há uns brasileiros que são sábios, mas a maioria é néscio. E creem tudo o que houve, sem fazer prova. Aleluia, a maior prova é a Bíblia. A Bíblia condena esse testemunho. Eu li 300 e tal páginas, imprimi. Comparei e fiz uma apostila com 40 páginas refutando esse testemunho como falso, herético, mentiroso. Santidade tem, mas é só uma capa. Apresenta uma aparência de humildade. Aleluia. Mas nega a sua eficácia com as obras. Por dentro é só ossos podres e imundícia. Está cheio de heresias. Aleluia, esse testemunho. E tudo o que ele fala está na palavra. Quer dizer, este hipócrita do canal de Gilead Lucas disse tudo o que ele fala está na palavra. Ele para já não fala nada. E ainda que ele falasse, ou seja, tudo o que o narrador eletrónico, o robô, fala está na palavra, não é mentira. Tem que comprovar. Uma das mentiras do testemunho é dizer: eu hoje faço contigo a mesma aliança que tu fizeste comigo na cruz do Calvário. Então houve um dia em que Kenzo morreu numa cruz aqui na terra para salvar Jesus dos seus pecados. É o que eu entendo. É a mesma aliança. Então Kenzo foi crucificado numa cruz, verteu o seu sangue impuro, nojento. Aleluia, se ele existir, não existe, que não é uma pessoa, mas se existisse, verteu o seu sangue nojento, pecador, para salvar Jesus dos seus pecados, quando Jesus nunca cometeu pecado. Vê a contradição. Só querer nessa abobrinha que é idiota, meu irmão. Aleluia. Kenzo voa até ao inferno. Kenzo viaja até ao inferno para resgatar a alma de Leslie, que morreu em pecado. Um cristão que morreu, mas estava em pecado, em rebeldia. Então Leslie estava ali a ser atormentado pela chama, pelos demónios, pelos vermes que nunca morre e o fogo nunca apaga. Estava sendo atormentado ali, naquela chama, por causa do seu pecado. E Kenzo foi lá para o resgatar. Chegou lá e resgatou ele, trouxe-o de volta à terra e ele voltou ao corpo e ressuscitou. Espera aí, meu irmão. Kenzo tem nas mãos a chave da morte e do inferno? Haramandagassuri cantaramanagar. Ramashodokoi, tu vais para o inferno. Tu crees em heresias, tu vais para o inferno, meu irmão. Heresias é de perdição. Ai, mas eu fui transformado, fui liberto, fui salvo. Salvo não. Salvo quem salva é Jesus. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E o fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então nada de Kenzo. Esquece Kenzo. Se és salvo é por Jesus. Agora, se és liberto é por Jesus. É pelo Espírito Santo. Aleluia. É pelo poder de Deus. Pelo sangue do Cordeiro que são purificados os teus pecados. Não por Kenzo. Cuidado, meu irmão. Ai, mudei muito, mudei para melhor. Tudo bem, mudaste algumas coisas. Não é? Libertaste algumas coisas. Praticavas coisas mundanas. Agora praticas umas coisas santas sim. Mas continuam umas coisas aí que te vão levar para o inferno. Tu quereste uma mentira. Foste enganado pelo diabo. Amastes a mentira. És amante da mentira. Vais ficar de fora. Conforme Apocalipse 22:15. E estás seguindo não a palavra de Deus, mas a fábula. Porque tem heresias dentro dessa fábula. E é uma fábula. Não é uma história real, é uma fábula. A Bíblia diz: conjuro depois diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra em isto há tempo e fora de tempo, redargas, repreendes e exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos seus ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tu estás na fábula, estás desviado da verdade. Aleluia. Crendo em Kenzo e em Robert e em Naomi Amaoka, a mais nova fantasia, também outros testemunho falso, Guilherme Farias, falso testemunho, né? Supostamente Deus lhe confirmou que não foi Deus, foi o Satanás, que não veio de Deus. Tem vários aí, Diácono Phil Santos também mandando uma mensagem, uma revelação, uma profecia para Robert Atsushi, via internet em português, quando o homem nem português fala. O homem fala, como muito falará japonês e inglês. Pura palhaçada, meu irmão. Estão sendo criadas narrativas falsas. E agora vem o Gilead Lucas também, mais um canal para defender a fábula. Oricanta lá mastéria. Vamos parar com palhaçada, meu irmão. Aleluia.
Ora, e canta lá massaia. Quem não se sente não é filho de boa gente. É um provérbio português, meu irmão. Aleluia. Eu defendo a verdade. Acaso eu me fiz teu inimigo por te falar a verdade? Gálatas 4,16. Por acaso eu sou teu inimigo por te dizer a verdade? Aleluia. Porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Nós não somos como muitos são falsificadores da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem quer diga glória. Aleluia. Aqui o Filipe Neves disse assim: e então esse tal Kenzo veio para mudar a Bíblia? Ou a palavra do Senhor? Pesquisa a igreja dele se você achar. Me mostre se existe igreja onde ele ministrou. Depois de tantos séculos é que Deus revela a ele, ou seja, a Kenzo, que ele veio para mudar a Escritura. Ele veio para trazer a doutrina à terra. Acautelai-vos, ninguém vos engane. Satanás anda como um leão tentando derrubar quem está em pé. Faça um propósito com Deus e só assim saberá a verdade. Aleluia, glória a Deus. Então é bem claro, irmão. Filipe Neves passou a espada, meu irmão. Este irmão valoroso da Igreja de Deus em Amor passou a espada na mentira propagada e defendida. Continuando aqui o relato, Filipe Neves disse assim: Kenzo Atsushi é um nome falso. Até o canal do YouTube não tem qualquer informação. Deus não é Deus de mentira, irmão. É um nome falso, meu irmão. O Senhor, nosso pastor, nada nos faltará. Muitos colocaram Kenzo como Deus. Eu não consigo deixar de ouvir os testemunhos. Baixei todos para o meu computador, para o meu celular. Ouço dia e noite. E depois, meu irmão, eu lamento te informar, mas tu irás para o inferno. Ouves dia e noite. Dia e noite tens que ouvir Deus. A palavra de Deus. Se fosse a Bíblia narrada, ainda me calava. Se fosse uma pregação ungida de um homem santo de Deus, ainda me calava. Agora estás a ouvir a mentira. Mas tem muitas verdades, irmão, mas lê a Bíblia. Tem muitas verdades, mas tem mentiras lá no meio. Tem heresias. E podem te condenar. Deus não é Deus de mentira. O Senhor é o nosso pastor, de nada nos faltará. Não acredite no homem. Temos que exaltar o Senhor e não Kenzo. A glória é para o Senhor, não para o homem. Amado, para você que não sabe, o nome Kenzo Atsushi não é Kenzo Atsushi. Aqui o Gilead Lucas diz: amado, para você que não sabe... Agora aqui piorou. Olha aqui a nova teoria do canal Gilead Lucas. Amado, para você que não sabe, o nome de Kenzo Atsushi não é Kenzo Atsushi. Não é. Então, não é. Ele alterou o seu próprio nome, ou seja, ele deu um nome falso. Aleluia. Ele deu um nome mentiroso, um nome enganador. Então não é Kenzo, não existe Kenzo, meu irmão. Então, aqui diz, ele alterou o próprio nome para que não houvesse exaltação. Isso é uma teoria da treta, meu irmão. Teoria da treta. Amém? Aleluia. Uma coisa é a pessoa dar um testemunho como sendo um anónimo. Envia o testemunho, mas por motivos óbvios, porque há algum perigo daquela pessoa ser morta. Se a pessoa não quer glória, faça anónimo. Agora, dar um nome falso, meu irmão. Dá um nome falso, inventa um nome e as pessoas creem que aquilo é uma pessoa verdadeira. Oram por aquela pessoa, aquele nome é um nome mentiroso. Quem é que usa de engano? Aquele que usa de engano não permanecerá na casa do Senhor. Vamos para a Bíblia online. Salmo 101, versículo 7. O que usa de engano não permanecerá dentro da minha casa, não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então, então se um indivíduo escreveu um testemunho e deu um nome falso, um nome mentiroso, é um filho do capeta, é um filho do diabo. Aleluia! Oricanta la mastéria. Bem claro, meu irmão. Ele alterou o nome, então deu um nome falso. Então não se chama Kenzo. Quem sabe chama-se João ou Barrabás. Quem chama-se Satanás, ou Diabo, ou Demónio. Pode chamar qualquer coisa. Ele também alterou o nome da igreja dele. Alterou o nome. Ele nunca deu o nome da igreja. Alterou o quê? Quando ele nem deu o nome da igreja. No testemunho dele diz que ele tinha igreja em Denver, Colorado. Mas nem sequer foi citado o nome. Então, reparem que mentira sobre mentira. Isto é uma testemunha falsa. Gilead Lucas é uma testemunha falsa. Mentira sobre mentira. Ele também alterou o nome da igreja dele. Qual alterou o quê? Nem sequer deu o nome, nem sequer disse qual é o nome. Tudo aqui uma história mentirosa, meu irmão. Espera aí. Então, se tu estás a ouvir um testemunho de uma pessoa que não existe, um nome que não existe, uma igreja que não existe, um nome que não existe, meu irmão, isso é enganação, meu irmão. Olha aqui a justificação. Ele fez isto porque Deus disse ele para não buscasse a mídia. Mentira, outra mentira. Tu sabias que toda a publicação na internet é mídia? Faz parte da mídia? Então Deus não é Deus de confusão, meu irmão. Se não te paz como convém às igrejas de todos os santos. 1 Coríntios 14:33. Tu sabias que tudo o que é postado na internet é mídia? Então já está na mídia há muito tempo. Isso é mentira, meu irmão. Uma história mentirosa
até ao extremo. Agora, aqui mais uma justificação. Não sei como as pessoas falam mal dele. Mal dele quem? Ele não existe. Então não falamos mal em bem, nós falamos mal no sentido, nós maldiçoamos esse testemunho, isso é um testemunho maldito. Porque ele não é verdadeiro, é maldição para as pessoas. É praga. Aleluia para a vida. É demónio para a tua vida. Demónio do engano. Lá, maçai, cegueira espiritual é trevas. Um homem que prega aonde for. Prega onde for. E quem é que ouviu pregar? Ninguém. Quem é que o ouviu pregar? Ninguém. Comprovativo que ele prega? Nenhum. Prega somente sobre santidade, oração e renúncia. Mentira. Os testemunhos têm heresias terríveis. Têm heresias de perdição e doutrinas de demónios. Não é que a salvação do cristão agora é uma escada, por acaso? Que eu saiba, não é. Mas está lá no testemunho que a salvação é uma escada. Então uma escada é uma salvação por obras, então. Olha aí. Prega sobre esquecer o mundo e focar em Deus. Prega sobre amar a Deus e ainda é chamado falso. Entre todos os pastores que conheci, nunca vi um como ele. Reparem, aqui é mais uma tentativa de idolatrar Kenzo. Exaltar ele acima. Então todos os pastores estão errados, só Kenzo está certo. Então sai da tua igreja. Se a tua igreja não tem o mesmo nível, entre aspas, de santidade do falso testemunho, do pseudo-testemunho do Kenzo Atsushi, então tu tens de sair da tua igreja. Esse testemunho veio para dividir a obra, para destruir as igrejas, para destruir as congregações, os ministérios. Esse testemunho é um testemunho satânico, meu irmão. Aleluia. Porque nunca houve outro como Kenzo. Antes de ti nunca houve outro e depois de ti nenhum outro se levantará. Também diz o testemunho. Ou seja, igualando Kenzo a Deus. Porque Deus é que antes dele nunca houve outro Deus e depois dele nenhum outro se levantará. Kenzo então é Deus, é divino. Kenzo está acima, nunca... Então vê que palhaçada, meu irmão. Aleluia. Oricanta lá mastéria. Oh, glória a Deus. Ripa lá mastéria na maia. Cheque para Tocobanaia. Então Kenzo é o primeiro, é o último, é o maior, é o melhor. Vê a idolatria ao homem, quando ele nem sequer existe, é um personagem de ficção. Aleluia. E aí é o objetivo desta história, que é levar à idolatria, esquecerem-se de Jesus para se lembrarem de Kenzo. Quando a Bíblia diz, não podeis servir a dois senhores, porque odiar a um e amar a outro, ou se dedicarão e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e amar a mão. Não podeis servir a Jesus e a Kenzo. Kenzo é o diabo, meu irmão. Se tu segues a Kenzo, segues o diabo. Estás seguindo Satanás. Aleluia. Filipe Neves respondeu bem. Amado, o diabo também se passa por cordeiro. Oh, glória. Ele também imita Jesus. Finge ter o Espírito Santo e conhece a Bíblia toda. Ele conhece a Bíblia toda. Ele expulsa demónios e cura. Exato. O diabo, o diabo é o demónio superior, expulsa os demónios inferiores, sai. E cura. Falsas curas. Mas tudo obras do próprio Satanás. Ele também é ungido. Mas como o óleo ungido do inferno. Aleluia. Deus disse para esse Kenzo mudar o seu nome e o nome da sua igreja. Acha que o nosso Deus é um Deus de mentira e de engano? Olha, não digas o teu nome. Dá um nome falso. Dá um nome enganador, mentiroso, para levar o povo a enganar, a crer numa coisa que não é. Olha, não digas o nome da tua igreja, mas dá outro nome. E interessante que ele não alterou nome nenhuma de igreja, porque nem sequer foi dado o nome da igreja. Qual é o nome da igreja dele? Nem existe. Acha que o nosso Deus é um Deus de mentira e engano, que se esconde. Vocês que se escondem e mentem têm por pai ao diabo e expulsam em nome do diabo. Quem não está em comunhão com o Espírito Santo não está em santidade. Aleluia. Andará aí, não há santidade, mas sim a unção dos demónios. Deus não mente, o pai da mentira, do engano e do esconderijo é o Satanás. Deus levanta homens fortes e corajosos. Então está aqui. Está aqui. Filipe Neves passou uma espada muito forte. Exaltai o Senhor. Só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele te encurvarás, só a Ele servirás. Acabou. Kenzo é capeta. Kenzo é Satanás, é demónio. Aleluia. Oricanta lá master e anda lá baixo. O rima nagachai. Agora aqui o Gilead disse, e foi Kenzo que sempre disse, esqueçam de mim, vou morrer, eu não sou ninguém. Isto aqui, Kenzo não disse nada disto. Isto aqui não consta do testemunho. Isto aqui é uma justificativa do canal Gilead Lucas, provavelmente mais um canal criado para defender a fábula. Não posso fazer nada, busquem a Deus e João de orando, saiam das tuas casas, anuncia a todos a mensagem de Deus. Ok, agora vamos ver aqui as últimas respostas aqui, as últimas varas na cacunda de Satanás. Amém? Vamos aqui. Aleluia. Eu fiz aqui um comentário também forte. Esse Kenzo não existisse, mas se existisse, estaria agora sendo atormentado no inferno, tal como todos os seus seguidores irão.
Quem segue a Kenzo está servindo a dois senhores, irá para o inferno. Vai ser atormentado no inferno se não se converter. Parem de espalhar mentiras na internet. Aleluia. Agora aqui o Filipe disse o seguinte, glória a Deus, Sharamanaya, Urican Taramanai, o salário do pecado é a morte. Esconder o nome de igreja e o dele, isso aí é satânico. Deus não é Deus de mentira e engano. Deus é luz e não de escuridão. Aleluia. Deus não é escuridão, não é trevas. Filipe Neves disse, Jesus disse, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Ele está citando o Salmo 91. E tu não serás atingido. O crente não teme nada. O crente que anda ungido não teme. Deus levanta fortes. Aleluia, Senhor. Imagina o nosso Senhor agora escondendo o nome também. Aqui foi uma risada. Isso é coisa do diabo, irmão. Você que tem um canal diz ser crente, cuidado. Quando Deus bater o martelo, todos esses satanistas ungidos pelo diabo levantaram contra a mão de Deus o juízo final. Vou orar pela libertação desse tal Kenzo. Deus tenha misericórdia dessa alma. Claro que aqui é uma ironia, porque Kenzo não existe. Ele usou de ironia. Orar por Kenzo. Ele não existe, meu irmão. Aleluia. Então, meu irmão, até que o Senhor falou, eu não vou estar aqui a falar mais. Já foi falado muita palavra. Amém? Então, tu que aceitaste a Kenzo como o Senhor da tua vida, o Salvador da tua alma, te arrependa hoje, te converte hoje, tu que és seguidor fanático, cego, idólatra. Aleluia. Ramana, estás disposto a brigar, a contender, a xingar, a brigar, a ameaçar, a contender, aleluia, estás disposto até a morrer pelo Kenzo, meu irmão. Te liberta, tu caíste num laço satânico. Aleluia, caíste no encantamento da serpente. Liberta-te e aceita a Jesus Cristo. Só o Senhor é Deus. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus cura. Xaramandarabacai, em nome de Jesus. Deus te abençoe.